Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos aqui iniciar nosso trabalho, dando continuidade às nossas atividades do curso Geografia à Distância da UEPB, fazendo algumas explanações hoje referente a um tema inerente ao nosso componente. Primeira observação que eu faço é que todo esse material que nós utilizamos, tanto no presencial como à distância, é material oriundo de trabalhos e de uma relação de reciprocidade, de intercâmbio com os nossos parceiros e colegas de curso. Tivemos oportunidade de cursarmos juntos ao longo dessa nossa jornada profissional, com nossos amigos da Unesp, da Unicamp, da UFRJ, UFPE, UFMG, o EJO, nosso grande parceirão, o professor Vinícius, no INPE, nosso professor Laércio Namerorokawa, a gente aqui da UEPB. Então, existe um conjunto de pessoas que têm esses trabalhos já nessa área e nós vamos sempre que podemos nos dividindo entre conteúdos e experiências. O nosso componente, leitura de mapas, o tema de hoje, azimuth e rumo. Nós vamos tentar fazer algumas breves explanações, o vídeo não ficar muito longo, a respeito da utilização do azimuth e do rumo, que são condições sine qua non para quem vai trabalhar com cartas topográficas, com mapas, ou mesmo fazer algum trabalho de levantamento topográfico, de reconhecimento de terreno. Então vamos ver primeiramente o que vem a ser o azimuth. Ele é medido a partir do norte, observando isso, que o norte é a nossa referência. Então o norte na bússola vai ter que estar sempre indicando o norte magnético, em sentido horário e em direção ao alinhamento da poligonal. Na prática a gente vai ver como significa isso. Você indica o norte e a partir do norte, uma linha a poligonal, você vai identificar qual é o seu azimuth. E basicamente ele varia do seguinte: como o globo terrestre é uma volta completa, 360 graus, então ele vai variar de 0 graus a 360. Assim expresso no desenho a seguir. Mas é importante que vocês anotem essa equaçãozinha, 0 a 360. Então aqui nós temos um planisfério e percebam lá que de 0 a 360 nós fechamos um círculo com 180 para a esquerda, 180 para a direita e 180 para a esquerda. E aí qualquer volta que saia do 0, ele tem que fechar o círculo para fechar os 360 graus. Se vocês pegarem lá no limbo, numa bússola, vocês vão verificar que ela possui essa mesma distribuição métrica, tá? Os 360. E aí, numa situação hipotética, vamos aqui não numa carta, mas numa expressão simples, tentando estabelecer um padrão para que nós possamos compreender primeiramente o azimuth. Então vou dividir uma área em 4 quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tomando o norte como referência e os demais pontos cardeais, sul, leste, oeste. Então eu pego uma perpendicular traçada no primeiro quadrante e indico que aqui eu tenho um ponto 1. Então o meu ponto, para ser atingido, eu chamo de ponto 1. E aí eu traço um ângulo que eu vou chamar de AZ1. Quem é AZ1? É o azimuth 1.
Então, eu tirei o azimute partindo do norte, a linha perpendicular indicando o ponto que eu quero atingir no primeiro quadrante. Vamos adiante. No segundo quadrante, a mesma situação, eu vou lá e tenho lá o ponto 2. E aí nós vamos estabelecer a mesma coisa, o ângulo, tomando o norte como referência, e aí nós temos o azimute 2. Então preste bem atenção que ele está seguindo a sequência do que foi proposto, partindo do norte a uma perpendicular direcionada a um ponto que queira se atingir. Observe que esse valor aqui, ele vai ser expresso numa equação. É o azimute 2. A mesma situação no quadrante 3, ou no terceiro quadrante, onde eu gero um ponto que eu quero atingir, um ponto 3, e aí eu também faço uma partida do norte até atingir a perpendicular que vai me direcionar para o ponto que eu busco atingir. E aí eu tenho o azimute 3. Esse azimute 3, ele é resultado exatamente dessa estrutura que fecha os 360 graus. A mesma coisa o quarto quadrante. Eu tenho um ponto que eu quero atingir, isso em uma situação hipotética eu parto novamente do norte para chegar a ele. E aí eu vou definir meu azimute 4. Percebam bem que eu tenho 4 situações nos quadrantes de uma situação simulada, aonde eu identifico o azimute da área que eu quero atingir. Vamos agora ao rumo. Quem é o rumo? O rumo ele é medido a partir do norte e do sul e ao alinhamento da poligonal que varia de 0 a 90. Nós sabemos que ao norte da linha do Equador, 0 Equador, 90 no extremo polo, extremo norte. 0 Equador, 0 extremo sul. Então, 90 e 90, perfazendo 180. Então, o quadrante onde o rumo está localizado deve ser identificado da seguinte forma. Preste bem atenção, se eu escolhi uma área e ela está dentro de uma determinada posição geográfica, eu tenho que identificá-la. Essa identificação é o que nós vamos chamar de rumo. Então, o rumo ele pode ser nordeste, pode ser noroeste, pode ser sudeste e pode ser sudoeste. Extremamente fácil, muito simples de ser compreendido, para que, na prática, ao colocarmos em cima de uma carta, possamos nos locomover. Inclusive, há quem, eu já falei isso em aulas anteriores para vocês, que com um geógrafo ou um cartógrafo, ou quem tem o conhecimento de cartas e mapas, com uma bússola, uma régua e uma carta, não se perde. Então vamos lá. Então quem seria meu rumo? Então eu tenho de 0 no semicírculo a 180. Obviamente eu teria 90 acima da linha do Equador e 90 abaixo da linha do Equador. Preste bem atenção nessa relação, que lá na frente a gente vai ver como ela funciona na prática. Todo esse conjunto perfaz 90 graus para norte e 90 graus para o sul. Na mesma situação hipotética, vamos agora construir o nosso rumo, utilizando a mesma situação. 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tomando o norte como ponto de partida nessa situação primeira. Eu tenho uma perpendicular, eu tenho o meu ponto 1. O meu ponto 1 ele vai me gerar um rumo 1, e esse rumo 1 vai ser quem? Ele está entre o norte e o oeste.
ou leste? Então, será quem? Nordeste. Então, entre o norte e o leste, nordeste. Quem é meu rumo 1? Nordeste, no quadrante 1. Para o quadrante 2, ou o segundo quadrante, eu tenho um ponto que eu quero atingir. Uma situação hipotética também. Agora, observem como nós fazemos. Aqui é 90 graus. E aqui é 90 graus, porém que agora partindo de quem? Do sul. Então, 90 partindo do norte e 90 partindo do sul para o ponto 2 no segundo quadrante. E aí eu tenho o rumo 2. Ora, o meu rumo 2 está entre quem? Entre sul e leste. Será sudeste ou este. Para o inglês. Então, o meu rumo do ponto 2 no quadrante, no segundo quadrante será quem? Sudeste. A nossa situação agora para o terceiro quadrante. Nós temos lá o nosso ponto 3, o nosso ângulo, e nós temos o rumo 3. Quem é meu rumo 3? Sul, oeste. Então, nós teremos quem? Qual é o meu rumo? Sudoeste, do ponto 3, do terceiro quadrante. A mesma coisa eu fazendo para o meu quarto quadrante. Eu tenho aqui um ponto hipotético 4. Tenho o meu rumo partindo do norte, porque está acima da linha do Equador. Então, é o meu rumo 4, que vai me gerar quem? Norte, oeste, que será quem? Noroeste. Então, preste atenção no resumo. O rumo 1, norte e leste, nordeste. Rumo 2, sul, este ou leste, sudeste. Rumo 3, terceiro quadrante, sul, oeste, sudoeste. Rumo 4, norte, oeste, noroeste. Então, esses pontos colaterais serão os indicadores do rumo dessa perpendicular ao norte ou ao sul. Vamos adiante agora para formar nosso quadro de equações. Então, vamos fazer a conversão entre rumo e azimute e vice-versa. Então, se eu quero, por exemplo, eu já coloquei aqui o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, os meus pontos e os meus pontos cardeais e colaterais, que é exatamente o que vai dar noção ao caminho que nós vamos seguir. E pela primeira demonstração que eu fiz questão de deixar para que facilitasse a linha de raciocínio, o que vai estar em vermelho será o rumo e o que vai estar em azul será o azimute. Vamos lá. Então vamos tirar o rumo 1. Então meu rumo 1, meu ponto 1 vai ser o seguinte, o rumo, o valor que eu encontrar na bússola, né, ou na carta, igual a quem? Ele vai ser igual ao azimute 1. Então, o norte, entre o leste, na direção nordeste, no meu primeiro quadrante, o meu ponto 1 vai ter essa equação. Rumo 1 vai ser igual a azimute 1. Ok? Vamos para o segundo exemplo, no segundo quadrante. Eu tenho aqui o meu azimute 2, é o AZ2, partindo do norte. Preste bem atenção. O azimute parte do norte. E vamos ver que o nosso rumo parte da onde? Do sul. Então, partindo do sul, entre o sul e o leste, ou oeste, vai formar o meu rumo sudeste. Como é que ficaria essa equação para o meu ponto 2?
eu tenho o meu rumo 2, que vai ser igual a quem? A 180, que é fechando o semicírculo, 180 menos o azimuth 2, que é o valor que nós vamos encontrar ou na carta ou na bússola, que indica o ponto que eu quero atingir, que é o ponto 2. O meu objetivo, o marco que eu quero atingir. A mesma situação para o quarto quadrante, o terceiro quadrante. Eu tenho o rumo 3, o azimuth 3, e aí como é que ficaria essa equação? Eu tenho o meu rumo 3 sendo igual a quem? O azimuth 3, e agora já tem uma alteração, menos quem? 180. A inversão é que vai dar compreensão do sentido que eu quero atingir tomando essa fórmula como princípio. Observando que, numa situação futura, quando nós estivermos fazendo o contra-azimuth, nós vamos entender por que existe uma variação entre essa equação. Porque o caminho que você segue para o rumo não significa dizer que o contra-azimuth será essa equação inversa. Isso é uma grande regra da navegação que muita gente se perde. O rumo 4, fechando o círculo partindo do norte, nós temos o azimuth 4, que vai estar a noroeste, norte, oeste. Como é que ficaria a equação para atingirmos o nosso ponto 4? Qual seria o valor que nós encontraríamos com os valores numéricos nos sendo fornecido com antecedência? Então, o nosso rumo 4 vai ser 360 graus. Por quê? Porque aqui eu estou me referindo a quem? A azimuth. O azimuth fecha 360. Menos quem? O AZ4, que é exatamente o valor que eu quero atingir. Então, observem bem que essas equações, elas são feitas em campo. Por exemplo, quando está se praticando percurso de orientação, como quando está se praticando viagem de rota desconhecida, mas você tem um caminho traçado no mapa, numa carta, ou mesmo o uso de um GPS. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura utilizada para navegação terrestre, para navegação marítima, para navegação aquática ou marinha, e no caso também para prática de esporte de percurso e orientação, ou trilha de bicicleta ou rally praticado por veículos que saem percorrendo determinadas áreas. O princípio básico que o navegador usa para orientar o motorista é exatamente esse daqui. Então, a gente fazendo uma grande junção dessa estrutura para que vocês possam ter uma melhor compreensão, e guardem isso, porque isso aqui é extremamente importante. Vejam bem que eu estou resumindo um curso quase que completo de topografia e navegação em poucas lâminas por conta do tempo. Mas nós vamos entender o seguinte: nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, onde nós temos o azimuth para o rumo discriminado da seguinte forma. No primeiro quadrante eu tenho o rumo, que vai ser igual ao azimuth. No segundo quadrante, porque está partindo do norte, no segundo quadrante, o rumo vai ser igual a 180 menos o azimuth. O terceiro, o rumo vai ser igual ao azimuth menos 180. E o quarto vai ser 360 menos o azimuth. Já no sentido contrário, eu tirando o rumo para o azimuth, eu tenho AZ igual, AZ seria azimuth igual ao rumo. O azimuth igual a 180 menos o rumo. O azimuth igual a 180 graus mais o rumo. E 180 igual a 360 menos R. Essa equaçãozinha simples, pessoal, é o que nos permite, é o que permite aos usuários
das cartas ou dos recursos de navegação poderem se locomover na superfície terrestre ou no ar ou no mar, utilizando apenas uma régua, uma bússola e uma carta ou um mapa. E essa mesma equação também é utilizada para fazer reconhecimento topográfico de área, principalmente para quem tem a habilidade ou a tendência ou a vocação ou o estímulo, por exemplo, para numa situação futura trabalhar com registros de propriedade rural, dimensionamento de propriedade rural e distribuição dela numa dada área no município X a que você possa se debruçar. Então, esse assunto, ele é um assunto inerente à leitura e interpretação de mapas, é uma ferramenta extremamente importante, os militares usam ela com muita intensidade, porque faz parte do exercício deles navegar no terreno. O pessoal que pratica rally, o pessoal que pratica bike, o pessoal que pratica o percurso de orientação, não sei se vocês estão ouvindo, está trovejando muito, já houve 2 quedas de energia, mas eu estou concluindo. E aqui tem algumas referências básicas que podem auxiliar vocês para quem quiser se aperfeiçoar, fazer uma leitura mais avançada sobre essa temática, que diga a você que é uma temática extremamente fustigante, prazerosa e, acima de tudo, quando nos debruçamos em cima de uma carta topográfica com uma bússola, se torna algo construtivo, porque é um exercício constante da navegação. Então é isso que eu tinha para fechar com essa temática, fechando isso aqui, cumprindo o que eu me comprometi com vocês. Já tem mais 2 vídeos sendo editados. Essa versão aqui já passou por 2 ou 3 gravações, face a ajustes, mas eu creio que agora a gente vai começar a liberar os vídeos com algumas informações que complementam a formação de vocês. Eu agradeço a atenção, desejo a vocês um bom dia, que tudo transcorra dentro da mais perfeita normalidade diante desse momento de confinamento, mas que façamos desse momento um momento de crescimento interior, de crescimento intelectual e, acima de tudo, de renovação da fé e da esperança a todos. A vocês, meus amigos, tenham um bom dia, que descansem, leiam e vamos seguir, que nós vamos vencer e atravessar essa. Tudo de bom e belo para vocês. Paz e luz para todos.